Pronto, Márcio, gravação iniciada. Vou só fazer alguns avisos iniciais, Márcio, eu já passo a palavra para você. Muito boa tarde a todas e todos. Sou o professor Luiz Erídio Gregório. Hoje nós teremos a palestra do professor Márcio Adriano Andreu. Nós somos professor do curso de farmácia da Unifesp, campus Diadema, e hoje o professor Márcio falará sobre plantas cicatrizantes. Então, hoje nós teremos uma roda de conversa sobre plantas cicatrizantes. Antes de passar a palavra ao professor Márcio e agradecer pela sua disponibilidade em estar compartilhando o conhecimento, né, a nós, e agradecendo já de antemão a presença de vocês, gostaria de solicitar, principalmente aos que porventura estejam acessando a sala com um nome aí diferente do seu, enfim, usando o computador de outra pessoa, enfim, eu gostaria que colocasse o nome completo no chat, né, para nós registrarmos adequadamente a presença, que aí nós fazemos uma dupla checagem, né, pelo acesso e pelo nome completo no chat, por gentileza. Eu estarei acompanhando o chat durante toda a apresentação do professor Márcio. Nós teremos uma apresentação inicialmente, depois nós abriremos para questões, dúvidas, enfim. Então, vocês, a qualquer momento, podem ir inserindo as questões inicialmente no chat, e depois, quando nós abrirmos para arguições, enfim, dúvidas, esclarecimentos, levantando ali a mão, né, através do ícone levantar a mão. Marcela também estará nos auxiliando, a Marcela Rodrigues, bom Giovanni. Marcela, vai fazer uso da palavra, antes de passar para o professor Márcio. Eu só queria confirmar, professor, que para o pessoal que eu vou ficar de olho no chat também, para qualquer pergunta estar repassando para os professores, e que os materiais das aulas, né, se os professores disponibilizarem, a gente vai estar encaminhando por e-mail. Perfeito. Professor Márcio, passo a palavra a você. Agradeço aí novamente a disponibilidade em compartilhar aí conhecimentos conosco. Uma excelente palestra. Muito obrigado, Luiz. Uma boa tarde a todos e todas. Todos me ouvem bem? Acho que sim, né? Se alguém tiver algum problema, acho que o Luiz, como organizador, vai estar aí monitorando. E, bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou muito contente de estar aqui com vocês. É um prazer conhecê-los, embora online, né? É muito bom ver pessoas assim, depois de tanto tempo de, de pandemia. A gente tem até o contato que nós temos com o nosso ao redor, né, os professores e alunos, mas é muito bom também ter um contato com pessoas novas e com vocês principalmente. Então, eu quero dizer que a apresentação de hoje vai estar sobre a organização do professor Luiz, e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir já adicionando no chat, que eu espero que tenhamos todos uma boa apresentação, que essa apresentação seja produtiva, tá? E que qualquer dúvida a gente vai estar à disposição. Como a Marcela falou, esse material vai estar disponível para vocês, tá? Eu vou passar para ela e ela vai deixar isso disponível para vocês. E eu vou começar a colocar aqui a apresentação, tá? Para que a gente possa conversar um pouquinho sobre essas plantas medicinais cicatrizantes. Tá? Vamos ver se vai dar certo.
Luiz, peço só que você me dê um toque se tiver tudo ok. Ok, Márcio. Tá direitinho. Certinho. Então tá bom. A gente vai se adaptando, né? Porque a gente sabe que conforme a apresentação aparece para mim, eu já não consigo ver ninguém na minha frente além da apresentação. Então, de qualquer forma, o professor Luiz vai estar monitorando vocês e, mais uma vez, fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de observação via chat. Depois a gente abre para dúvidas e tudo mais. Bom, para quem não me conhece ainda, a gente já participou de várias rodas de conversas, mas pode ser que as pessoas não me conheçam ainda. Eu sou o professor Márcio Adriano Andreu, trabalho com o professor Luiz e com outros 3 professores na Universidade Federal de São Paulo, no campus de Diadema, né, no laboratório que trata de plantas medicinais. E nós temos projetos e pesquisas e projetos de extensão nessa área tratando de plantas medicinais, tá? E o assunto que eu trouxe para tratar aqui com vocês hoje, para apresentar para vocês, são as plantas medicinais cicatrizantes, tá? E esse assunto, onde eu fui buscar as principais informações, isso é importante, né? Hoje, em tempos de tantas informações verdadeiras, mas também tantas informações falsas, é importante que eu passe para vocês da onde eu peguei e vou passar para vocês essas informações, correto? E, no geral, quando a gente trata de plantas medicinais, existem muitas informações via internet, além daquelas informações de uso tradicional que vem de geração em geração. Hoje o foco principal e a busca principal é de informações via internet, tá? E na internet vocês vão encontrar informações de planta medicinal de tudo quanto é tipo, desde as mais realistas e verdadeiras, até aquelas que vão visar só o lucro e a venda de produtos milagrosos, inclusive, tá? Mas o importante para a gente aqui é deixar claro que todas essas informações que vão ser passadas para vocês foram retiradas do site da Anvisa, tá? A Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a partir do site da Anvisa, eu baixei cinco formulários, especificamente da farmacopeia, tá? E a partir desses formulários, eu selecionei 3 plantas para conversar com vocês, tá? Existem outras plantas cicatrizantes também, mas elas não estão ainda inseridas nesse material, tá? Então, em geral, toda a informação que vai ser passada aqui para vocês foram retiradas desse material. Desde o formulário de fitoterápicos, aqui o primeiro, né? De formulários de fitoterápicos de 2011, aqui para vocês, de 2011. Aí depois teve um suplemento em 2018, que trouxe mais atualização dessas informações de plantas medicinais utilizadas no Brasil, tá? E depois veio o formulário de fitoterápicos de 2021, a edição mais atual também foi utilizada nesse trabalho aqui. E, adicionalmente aos formulários de fitoterápicos, nós temos o memento fitoterápico, que também é um compilado de informações importantes de plantas medicinais, que traz aí até informações mais aprofundadas de estudo não clínico, estudo clínico e assim por diante. E também algumas informações da farmacopeia brasileira, que é um compêndio oficial que trata basicamente de técnicas, controle de qualidade, análises em geral, feita de medicamentos, de produtos para a saúde, incluindo as plantas medicinais, tá? Então, todo o material foi trazido aqui para vocês a partir dessas referências. Essas referências eu posso também passar para a Marcela e vai estar disponível para vocês consultarem também. Nessas referências tem as plantas que nós vamos conversar hoje, mas também tem uma série de outras plantas que já foram tratadas em rodas anteriores, mas que também poderão vir futuramente, caso tenha interesse, a serem tratadas em rodas de conversas futuras também. Bom,
Antes de entrar nas 3 plantas que foram selecionadas, como sempre apresentado pelo Luiz nas últimas rodas de conversa, eu acho importante falar de novo algumas informações importantes quando o assunto é planta medicinal e a utilização dessas plantas. Como qualquer medicamento, a gente tem que tomar o cuidado e utilizar da forma correta. A gente sempre recomenda que sejam consultadas equipes de saúde, sejam consultados os médicos, os enfermeiros e assim por diante, farmacêuticos, enfim. A equipe de saúde monitora muito bem isso também e ajuda na utilização correta desses medicamentos, tá? Mas, para além disso, é importante a gente saber que o primeiro ponto para se ter um efeito terapêutico da planta medicinal é usar a planta correta, né? Senão você vai usar se você usar a planta errada, é como se você estivesse tomando o comprimido errado. Você vai tomar uma dipirona, em vez da dipirona, você toma um outro medicamento anticoncepcional. Ou seja, além de você não ter o efeito esperado, você vai ter um efeito adverso não esperado aí pela utilização errada. Então, principal e primeiro passo, utilizar a planta correta. Segundo passo, utilizar a parte correta da planta, tá? Quando a gente nem sempre a planta vai trazer aquela ação esperada quando você utiliza a raiz, né? Às vezes a planta traz o que é componente ativo só nas folhas, às vezes ela traz só na raiz, às vezes ela traz na planta toda. Então é importante saber qual é a parte correta da planta para também você ter o efeito terapêutico, tá? Depois, utilizar o método correto de extração, seja por utilizando água na hora de fazer uma infusão, uma decocção, ou utilizando álcool com água na hora de se obter uma tintura e assim por diante. Porque se você utilizar o método errado de extração, você também não vai ter o efeito terapêutico, e mais do que isso, você pode correr o risco também de não ter, de ter efeitos adversos, tá? Depois disso, a quantidade correta. Então, nesses compêndios oficiais, nessa literatura que eu vou abordar aqui com vocês, existe a quantidade correta para se utilizar de cada planta. Muitas vezes a gente fala de plantas utilizadas na forma de chá. Às vezes, a quantidade que a gente está acostumado a fazer no dia a dia é aquela quantidade para um chá recreativo só, onde você quer ali o sabor e vai utilizar o chá não como fim terapêutico. Isso é uma coisa. Agora, quando a gente vai usar um chá na forma medicinal, há de se ter um cuidado muito grande de se utilizar a quantidade correta também para se obter o efeito terapêutico, tá? E, por fim, a gente sempre tem que verificar a forma de utilização, ou seja, se é uma infusão, se é uma tintura, se é uma pomada, se é um creme, se é um xarope, enfim, a forma de utilização é muito importante. Depois a posologia, claro, por quanto tempo aquilo vai ser tomado para ter o efeito terapêutico, quantidade, quantas vezes por dia. E mais importante também é lembrar que, apesar de estarmos tratando com um produto natural, com uma planta, existem riscos, né? Principalmente se utilizado em doses para além da dose recomendada, né? Tudo vai depender da quantidade que se usa, é claro. Então, é importante a gente estar atento a contraindicações, reações adversas e interações medicamentosas quando for o caso, tá bom? Então, esse apanhado geral, a gente sempre fala nas rodas de conversa para que aquelas pessoas que estão comparecendo pela primeira vez também terem acesso a essa informação também, tá certo? Bom, agora vamos entrar então nas plantas que dentro desse material, né, da farmacopeia, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, são recomendadas como cicatrizantes, tá? Como eu falei no começo, existem outras plantas também, às vezes difundidas no uso tradicional, mas como elas não estão nesses materiais, eu vou trazer para vocês 3 espécies que são utilizadas e que a gente tem essa certeza e essa garantia de uma agência confiável como é a Anvisa. Então, eu vou falar primeiro da babosa. A babosa é aquela planta que eu acho que quase todo mundo conhece, né? Se não 100% das pessoas, quase 100% das pessoas conhecem. A babosa é aquela mesma planta que é utilizada em shampoos,
principalmente em shampoos, né, para reidratação capilar, e entre outros cremes também para umidificar a pele e assim por diante. É essa mesmo que a gente está falando. A babosa é o nome popular. O nome científico da babosa é aloe vera, né? É o nome mais utilizado, o nome científico mais utilizado, mas ela também pode ser conhecida como aloe barbadensis, né? Então, o que a gente está mencionando aqui é que tanto aloe vera, que é um nome científico, e aloe barbadensis, que também é um nome científico, são a mesma planta conhecida popularmente como babosa. Então, essa espécie, ela é bastante utilizada nesse sentido. Aqui eu trago para vocês a imagem de uma babosa cultivada no vaso, aqui outra imagem de babosa cultivada em canteiros, né, para produção em maior quantidade, e aqui uma imagem onde eu trago para vocês uma folha de babosa que foi cortada, né? Então, talvez algum de vocês já tenha tido a oportunidade de ter em suas mãos a planta babosa, né? Então, quando a gente corta essa planta, a folha dessa planta, ela é bem carnuda, ela é provavelmente da família também daquelas plantas ornamentais que estão muito na moda hoje em dia, que são as suculentas, tá? Então, a babosa, ela tem essa característica de, quando a gente corta a folha, ela tem um miolo bem recheado de mucilagem, que a gente chama. É um tipo de gel, ela é bem transparente, bem translúcido, tá? E é esse gel que é o produto que deve ser utilizado para cicatrização, tá? Mas daqui a pouco a gente dá detalhes maiores. Aí eu coloco aqui para vocês as referências, mais uma vez, aquelas que a gente já apresentou. A babosa, ela é utilizada mundialmente, tá? Embora ela tenha se expandido mundialmente, ela tem origem africana, tá? Se conhece hoje mais de 300 espécies de aloe, que é o gênero, né? E nesse ponto é muito importante salientar que, como eu falei lá no primeiro slide, é importante utilizar a planta correta. Então, a gente tem que ter cuidado, porque se você não utilizar a aloe vera, né, você pode estar utilizando uma outra aloe, uma outra espécie desse gênero, você corre um risco muito grande de repente, estar utilizando uma planta que, além de não ter o efeito terapêutico, vai ter um efeito colateral, aí, um efeito adverso que você não estava esperando, tá? Então, existem mais de 300 tipos conhecidos. E ela tem origem africana e chegou no Brasil, provavelmente, segundo as referências que a gente tem, mais ou menos na mesma época que os escravos eram trazidos para o Brasil. Tá? E hoje ela é facilmente encontrada nas hortas, em quintais aí pelo Brasil inteiro. Tá? Existem os maiores produtos. A babosa ela é muito utilizada para produtos cosméticos. Então existe uma produção muito grande de babosa mundialmente. E no Brasil os principais produtores estão no interior de São Paulo, mas também em Santa Catarina e no Nordeste. Qual é a parte correta para se utilizar a babosa? Então, seguindo aquele mapinha que eu passei no começo para vocês, a gente tem que primeiro utilizar a planta correta. Agora a gente sabe que a planta, o nome comum é babosa, nome popular, nome científico, aloe vera. Tá? A partir do momento que selecionou a planta correta, a gente tem que usar a parte correta da planta. E aí não é só a folha como um todo, a gente não pode pegar a folha inteira da babosa e querer simplesmente utilizar ela como um todo, sei lá, bater no liquidificador e usar aquele gel que vai ser formado. Não é assim, tá? Qual é a parte utilizada? É aquele miolo, aquele gel incolor de dentro da folha de babosa. Nessa imagem aqui, ó, vocês devem perceber, né, que a gente tem esse miolo, que é bem translúcido, já é um gel, né, mucilaginoso, e a gente tem ao redor dele também uma casquinha, né? Essa casquinha aqui é o restante, é a superfície da folha, tá? E isso é muito importante a gente se atentar, que o que deve ser utilizado é só esse miolo, tá? Porque por fora essa folha vai conter substâncias que não são interessantes para uso terapêutico, não nesse caso. Tá? E qual a indicação da babosa? A indicação da babosa é como cicatrizante nos casos de ferimentos leves
incluindo queimaduras. Tá? Então, o gel de babosa ele é muito utilizado desde a medicina tradicional até em produtos atualmente, para casos de auxílio na cicatrização de queimaduras. Tá? Nessa imagem aqui que está no slide para vocês, a gente tem aqui um ferimento, né? Um ferimento que nós temos a parte visto de cima, né? E o que seria o interior do ferimento. O que acontece quando o corpo humano é ferido é que começa a partir daí um processo de cicatrização, né? Que vai desde o corpo reagir, soltando, liberando substâncias que vão começar a fazer a cicatrização, a defesa do tecido ao redor desse material, enfim, todo o processo, até que no final das contas a gente tem uma cicatrização, tá? A babosa, ela atua aumentando a rapidez dessa cicatrização, aumentando a eficiência do que o corpo já tem naturalmente de fazer essa cicatrização. Muitas vezes a gente tem também condições fisiológicas, como a diabetes, por exemplo, que dificultam a cicatrização. Então, esses produtos à base de babosa também podem ajudar nesse sentido, já que o corpo não tem uma capacidade tão rápida de cicatrização, a babosa entra como um efeito que vai acelerar essa cicatrização, tá bom? Bom, a gente, como eu já disse para vocês, a parte principal é aquela parte interna, tá? Mas o que tem ali que faz esse efeito cicatrizante, tá? Toda planta tem a sua composição química, né? Ela produz substâncias para ela se defender se relacionar ecologicamente. Ela vai se defender, ela vai se proteger de radiação, uma série de necessidades que a planta tem, então ela produz um monte de substância. Nós, seres humanos, aproveitamos essa substância para obter o efeito que a gente quer. E o que tem na babosa para esse efeito cicatrizante? Basicamente, a gente tem uma mistura muito complexa de substâncias, dentre elas o que a gente chama de polissacarídeos, tá? Polissacarídeos mesmo, tipo o açúcar. Então, são moléculas parecidas com o açúcar, mas que têm na sua estrutura condições de fazer esse efeito terapêutico. Então, nós temos pectina, nós temos hemicelulose, glucomano, acemano e derivados de manose. Essa mistura complexa de polissacarídeos já foi bem estudada e ela induz a cicatrização mais rápida de um ferimento ou da queimadura, por exemplo. Além disso, a babosa, além de ter esses polissacarídeos, ela contém também triterpenos e esteroides. Essas duas classes, triterpenos e esteroides, são bem conhecidas cientificamente e elas têm efeito anti-inflamatório. Então, é claro que quando a gente tem um ferimento, a gente também tem um processo inflamatório ali no tecido próximo do ferimento, tá? Ou da queimadura. Então, na babosa, além de substâncias que vão ajudar na cicatrização, nós temos substâncias que vão ajudar também na diminuição da inflamação desse tecido que está lesionado, tá bom? Depois, se vocês tiverem mais alguma dúvida nessa parte, a gente volta a falar um pouquinho sobre isso também, sobre a composição química. Bom, a babosa, então, ela tem efeito cicatrizante, ou seja, ela tem substâncias que vão atuar. Como toda planta, em geral, não é uma única substância que vai ser ativa, então é um grupo de substâncias. A gente já sabe que a babosa a gente tem que usar aquela parte do interior da folha, tá? Que é a parte que vai conter esse gel mucilaginoso. Então, a primeira fórmula que eu trago aqui para vocês, no caso da babosa, na verdade, a única fórmula da babosa é utilizar o gel, tá? Esse gel, ele pode ser utilizado in natura também, tá? Então, quando você tem aquele miolo da babosa, você retira esse miolo e você faz uma extração com água, tá? Esse já vai formar um gel. Esse próprio gel já pode ser utilizado, tá? Mas o mais recomendado é utilizar o gel que já é produzido industrialmente ou em laboratórios de manipulação. Por quê? Esse gel da babosa, como eu disse para vocês, só a parte interna da babosa que deve ser utilizado.
Se você fizer em casa, tem que tomar muito cuidado, porque o risco de você pegar a parte externa também é grande. E quando você pega a parte externa da folha, aquela parte verdinha da folha, você vai trazer substâncias que podem causar, inclusive, alergia no local. Tá? Comercialmente, o que a indústria ou o laboratório faz? Ele faz primeiro uma limpeza da folha, depois retira essa parte externa, né, verde, faz mais uma lavagem do material para que você tenha certeza que não ficou nenhum material que não devia estar ali, e aí depois faz a extração desse material. Já é formado um gel ali, mas no laboratório eles já colocam, adicionam um gel base também. Tá? Então, e além disso, esse material, esse gel, quando é feito na indústria, quando é feito em laboratório, ele passa por um processo de pasteurização, igual o leite mesmo, sabe? Quando os produtores retiram o leite, fazem a pasteurização para matar boa parte dos micro-organismos, para não ter outros problemas com a ingestão do leite. No caso do gel de babosa, eles também fazem uma pasteurização. Isso garante que você também não vai ter nenhum processo de infecção desse ferimento. Isso é muito importante também. Né? Então, uma vez obtido o gel, que aqui está na quantidade de 10 gramas a 70 gramas do gel da parte interna, num gel base, tá? Você pode usar ele aplicando na área afetada, após você fazer higienização, é claro, de 1 a 3 vezes ao dia. Em geral, você tem que acompanhar durante 3 a 4 dias, e aí, é claro, acompanhar com uma equipe médica, uma equipe de saúde que vai te orientar se está funcionando ou não também, tá? E qualquer problema, a gente sempre recomenda que se busque o auxílio médico também, tá? E hoje em dia a gente tem uma segurança muito grande de utilizar a babosa dessa forma, na forma de gel. Por quê? Já existem ensaios clínicos, né, que não são, que já vêm nesse caso aqui, de mais de 20 anos de estudo da babosa, né? Então, primeiro foi feito um estudo em animais, e nesses estudos em animais foi constatado que o gel da aloe vera promove cicatrização por estimulação de componentes celulares, de estruturas celulares, de células do nosso organismo, que vão acelerar essa cicatrização. Tá? Além de acelerar essa cicatrização, como eu já disse para vocês, a presença de triterpenos, como o luteol, por exemplo, pode fazer e contribuem com a ação anti-inflamatória. Tudo isso já está testado em animais, mas não é só em animais, nós temos estudos clínicos também. Né? Em animais a gente chama de estudo não clínico, e em seres humanos a gente chama de estudo clínico. Nos testes em humanos, já existem várias evidências de que o gel de aloe vera, de babosa, funciona como cicatrizante. Eu trago aqui para vocês 2 exemplos. Um deles é um estudo feito para tratamento de acne, né? E também um outro estudo que acelera os processos de cicatrização de queimaduras por radiação. Por exemplo, queimadura solar, tá? É muito comum se encontrar em farmácias de manipulação ou até farmácias em drogarias também, loção para queimadura, para pós-sol, né, loção pós-sol, com a presença ali de babosa como princípio ativo também. Tá? Então, é seguro e eficaz porque já foi testado em animais e já foi testado em humanos também. Porém, a gente sempre tem que tomar alguns cuidados, tá? Então, o uso é adulto, tá? Isso porque não existe estudo de utilização em crianças, né, em menores de 18 anos. Porém, ele pode ser utilizado em menores de 18 anos, desde que tenha sido prescrito e acompanhado por um médico, tá? Mas a gente não pode usar da mesma forma que usa para adulto, que essa planta para adulto, ela é de prescrição, isenta de prescrição médica, tá bom? Além disso, o uso é contraindicado para pessoas que sejam sensíveis a componentes dessa planta. Então, é sempre indicado que se faça um teste em lugares mais sensíveis do corpo antes de se fazer a aplicação de uma quantidade maior. Para quê?
para saber se a pessoa tem ali uma alergia a componentes dessa planta ou da formulação, para que não tenha uma piora no quadro da cicatrização. Como eu disse para vocês, é contraindicado para menores, né, devido, não pelo risco que já tenha sido relatado, mas mais pelo fato de ainda não ter dados adequados para avaliar isso e liberar para o uso de menores de 18 anos. Assim como também é contraindicado para gestantes e para lactação, para lactantes também, tá bom? Existem relatos de dermatite de contato, né? Esses relatos eu busquei justamente nesse material que eu falei que vai estar disponível para vocês, tá? Então, existem relatos de efeitos adversos, então tem que se tomar cuidado, fazer um teste antes de se utilizar em grande quantidade, tá? Principalmente porque, como eu falei para vocês, às vezes no gel, que foi teoricamente mal produzido, você vai trazer aqueles componentes daquela casquinha verde que não era para estar no gel. Esses componentes são bem conhecidos, eles são chamados de derivados antracênicos, né? Eles têm até outras funções terapêuticas importantes que a gente pode abordar no futuro, como laxativos e outras atividades, mas não é o caso aqui. No nosso caso aqui, esses derivados antracênicos vão ser umas substâncias que não deveriam estar no gel e podem causar alergias. Tá? Esses compostos antraquinônicos, eles estão ali relacionados com essa possibilidade de efeito tóxico no gel, tá? Mas o gel, quando tem ausência desses compostos antracênicos, antraquinônicos, é muito seguro, tá? E, é claro, a recomendação também fica de não se utilizar doses acima do recomendado. Tá? Bom, eu vou continuar apresentando, o Luísa deve estar coordenando aí as questões, caso tenham, e eu vou passar para uma segunda planta. Em relação à babosa, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, e aí a gente pode discutir daqui a pouco. Vou falar de uma segunda planta, que é a calêndula, tá? Calêndula officinalis é bem conhecida também. Então, nós temos o nome popular dela, que é a calêndula, e o nome científico, que é a Calêndula officinalis, tá? A Calêndula officinalis, ela é essa flor, né, que aqui nós temos a imagem mostrando num cultivo, né, num canteiro, e aqui nós temos um desenho da Calêndula officinalis. E aqui as referências de onde foram buscadas essas informações que eu já passei para vocês. A calêndula, ela, assim como a babosa, ela também tem origem africana, tá? E ela foi trazida ao Brasil e disseminada por volta do século XVIII. Ela é conhecida também como maravilha, né? Alguns de vocês devem conhecer ela como maravilha. Ela é essa flor laranjada intenso aqui, muito bonita, tá? Ela é cultivada no mundo inteiro, no Brasil, inclusive, devido às suas propriedades medicinais e também pelo seu potencial ornamental. Ela é uma flor realmente muito bonita. Qual a parte que eu devo utilizar da calêndula? Então, lá, seguindo os mesmos passos. Primeiro a planta correta, depois a parte correta da planta. A parte correta a ser utilizada são as flores, tá? Então, a gente tem aqui uma imagem para vocês da flor também in natura, no canteiro, né, no cultivo. E a gente tem aqui à direita as flores já colhidas e secas, tá? Então, a parte correta da planta para ser utilizada são essas flores, que, na verdade, são capítulos florais, né? Cada uma dessas flores aparentes aqui são, na verdade, um conjunto de flores, tá? Esse material pode ser utilizado também com indicação como anti-inflamatório, como antisséptico, mas também como cicatrizante. Ele é utilizado para tratamento de lesões da pele, de mucosas, e ele modula possíveis focos de inflamação também. Mas o que interessa para a gente aqui é o efeito cicatrizante da calêndula. Diferente da babosa, a calêndula tem outras substâncias que, apesar de serem diferentes das substâncias presentes na babosa, são substâncias que também auxiliam na cicatrização. Então,
A calêndula já é estudada há muitos anos também, e ela tem na composição dela óleo essencial, que também pode ser utilizado na aromaterapia. Ela tem carotenoides, que é o que dá essa coloração bastante intensa do laranja. Ela tem triterpenos e esteroides, que, como eu já falei para vocês, são terpenos que têm capacidade anti-inflamatória. E ela também tem saponinas, e ela tem ácidos fenólicos, flavonoides e antocianinas. Então, o conjunto de tudo que tem na calêndula traz para ela esse efeito anti-inflamatório e cicatrizante. Quais são as formas principais que a gente encontra da calêndula, ou que a gente pode produzir em casa da calêndula, no caso da infusão, que são mais encontradas? A infusão, né, que o Luiz sempre, nas rodas anteriores, explicou muito bem como se faz uma infusão corretamente. Daqui a pouco eu posso reabordar com vocês, que é importante. Tintura, que é um tipo de extrato vegetal feito com álcool e água, por exemplo. Extrato fluido, existe também gel, existe creme e existe pomada. Todos esses produtos podem ser encontrados no comércio, em drogarias, em farmácias de manipulação, principalmente tinturas, extrato, gel, creme e pomada. E a infusão a gente pode fazer também a partir da planta que a gente pode comprar flor já seca, tá? Então, vou falar primeiro da infusão. A infusão, para a gente recordar um pouquinho, para quem já viu, e também para quem não viu ainda aprender a forma correta de se fazer, a infusão a gente faz da seguinte forma. Primeiro, a gente pega o material na quantidade recomendada, que no caso da calêndula é entre 1 e 2 gramas, tá? E já coloca esse material, por exemplo, numa xícara, ou numa caneca, ou num copo, tá? Enquanto isso, a gente pega uma jarra e ferve a água, né? Leva a água à fervura, desliga o fogo, e aí a gente tem duas opções: ou jogar a água na planta, ou pegar aquela planta e jogar naquela água que já foi retirada do fogo, tá? Isso é importantíssimo, porque a folha de calêndula ela é um material bem delicado, então ela não precisa ficar fervendo na água para fazer a extração, tá? E não é essa forma que é feita a infusão. A infusão se faz com água quente, sem deixar o material ferver na água, tá certo? Qualquer dúvida a gente retorna nesse assunto também. E uma vez feito isso, a gente pega de 1 grama a 2 gramas da calêndula, coloca em 150 ml de água que acabou de ser fervida, está quente, deixa esperar ali, deixa infundir durante 5 a 10 minutos, e depois filtra isso, e aí a gente tem a infusão pronta para usar como, no nosso caso, um agente cicatrizante. Como é feito o uso desse material? A gente pode aplicar no local onde a gente quer obter o efeito de cicatrização, depois de higienizado esse local, é claro, a gente pode aplicar com um algodão, por exemplo, auxílio de um algodão. Tá? Isso pode ser feito de 1 a 3 vezes ao dia, durante um período acompanhado para ver se o efeito está sendo obtido. Se não estiver obtendo o efeito esperado, a gente deve procurar auxílio da equipe médica e de médicos para fazer o uso correto de outras medicações, caso seja necessário. Né? E os outros produtos, né, de tintura, extrato fluido, gel, creme e pomada, são produtos manipulados ou industrializados que a gente vai encontrar com facilidade em drogarias e farmácias de manipulação, né? São isentos de prescrição, mas como eu disse lá no começo, a gente sempre recomenda o acompanhamento da equipe médica para auxiliar nesses tratamentos. E, assim como a babosa, a gente sabe que a calêndula é segura e eficaz. Por quê? Mais uma vez, já foi feito ensaio não clínico em animais, e esses ensaios mostram que a calêndula é capaz de aumentar, por exemplo, a revascularização, né, que é a formação de novos vasos sanguíneos ali, de microvasos que vão irrigar a região e fazer recuperar de forma mais rápida. Faz parte do processo de cicatrização, ela contribui para isso.
Nos ensaios clínicos também, já em humanos, também existem mais de 10 ensaios até onde eu pesquisei, e eu cito aqui uma revisão sistemática que cita 6 ensaios clínicos já realizados, mostrando que cremes e pomadas à base de extrato de calêndula são bastante úteis na cicatrização de feridas também. Tá? Mas, mais uma vez, a gente tem que salientar que existe o uso terapêutico, mas a gente sempre tem que tomar alguns cuidados. Tá? No caso da calêndula, eu não falei lá no começo, mas ela é uma espécie vegetal da família Asteraceae. Tá? A família Asteraceae ela é bastante conhecida por ter efeitos terapêuticos muito importantes, mas também são plantas conhecidas por trazerem um certo risco de alergia, tá? Então, outros exemplos de plantas da família Asteraceae por exemplo, a camomila, por exemplo, a arnica, são todas plantas da família Asteraceae, que existem relatos de alergia sobre essa planta. Então, é bom ter cuidado com a calêndula também, aplicar uma pequena quantidade no local para monitorar, para depois utilizar essa infusão, esse gel, pomada, produto com mais segurança, tá? Esse é sempre um exemplo que a gente já teve em aula prática na Unifesp. Uma vez eu tive uma aluna que começou a trabalhar no laboratório com a gente, na aula prática, e estava trabalhando com, se eu não me engano, a própria calêndula, né? E ela começou a ficar com a mão toda avermelhada. Ela usou luva para trabalhar, mas o pouquinho que pegou no pulso dela começou a ficar todo vermelho. Então, na prática, a gente viu ali que ela tinha alergia à calêndula. Isso ocorre com algumas pessoas, então a gente tem que ter esse cuidado. Verificar se a pessoa não é alérgica a produtos da família Asteraceae. Tá? Não deve ser administrado durante a gravidez, lactação e crianças, a não ser sob supervisão médica, porque não existe estudo para essas classes de uso, tá bom? Professor? Primeiras duas plantas, então a gente falou de babosa e falou também da calêndula. Nós vamos passar agora para a estrela, vamos dizer assim, a estrela principal da apresentação de hoje, que é o barbatimão. Tá? Márcio. Ele é o nome comum, né? Não sei se vocês já tiveram contato. Acho que diferente da babosa e da calêndula, é uma planta que não é tão conhecida assim, né? Mas é relativamente conhecida. Barbatimão é o nome comum dela, o nome popular, e o nome científico parece uma sopa de letrinhas, né? Parece um trava-línguas, tá? O nome científico dela, vou falar devagar para não travar minha língua, é Stryphnodendron adstringens, ou o outro sinônimo, Stryphnodendron barbatimã, tá? Então, esse é o nome científico, Stryphnodendron adstringens, e o outro nome científico da mesma planta, né, um sinônimo, é Stryphnodendron barbatimã, tá? Mas vamos chamar de barbatimão, que fica mais fácil da gente falar aqui com vocês. O barbatimão, ele é uma árvore, tá? Uma árvore que tem porte bastante grande, e a parte utilizada, a gente vai ver daqui a pouco, que são as cascas. Então, nessa imagem aqui que eu estou apontando para vocês, a gente tem a casca na própria árvore, e aqui a casca, à direita aqui, a casca retirada da árvore, que vai ser utilizada para a obtenção dos produtos. Tá? O barbatimão, diferente das outras duas que têm origem africana, o barbatimão ele é nativo, né? Ele é brasileiro, ele é nativo do Cerrado brasileiro. Tá? Ele é encontrado em vários estados brasileiros, Minas Gerais, Goiás, Bahia, São Paulo, Mato Grosso do Sul, e em outros estados em menor quantidade. Uma curiosidade dessa planta que eu trago para vocês é que ela é também conhecida como casca da virgindade. Tá? O barbatimão ele é usado por populações tradicionais, por populações indígenas, para banho de assento após o parto, principalmente, né? Com a intenção de trazer de volta a virgindade. Tá? Por quê? Na prática, o barbatimão ele tem algumas substâncias que a gente vai ver daqui a pouco,
que trazem a sensação de adstringência. Né? Para quem já comeu uma banana verde, já sentiu a boca amarrar. Né? É essa sensação que a gente chama de adstringente. Tá? E o barbatimão, ele tem substâncias que trazem essa sensação de adstringência. E essa sensação, na verdade, nada mais é do que uma contração momentânea da mucosa onde o barbatimão entrou em contato. Então, quando se faz um banho de assento, no caso, usando uma infusão, por exemplo, de barbatimão, tem ali o contato da infusão com a mucosa vaginal, essa mucosa automaticamente sofre essa astringência, essa contração. Só que isso é um pouco mito popular, porque apesar de ocorrer essa contração é só momentânea, ela não vai atuar a longo prazo, né? É como quando você come uma banana verde. Você come a banana verde, você sente na hora aquela astringência, você sente na hora aquela contração da mucosa, no caso oral. Mas daqui a pouquinho, você tomou um pouco de água, passou um tempo, essa astringência some. É a mesma coisa que acontece no caso do barbatimão. Então, não dá para afirmar que não tem esse efeito, ele tem, mas é bem local e momentâneo, tá? Durante aquele período de alguns minutos ou algumas horas no máximo, tá? Inclusive, o uso muito exagerado disso pode trazer outros problemas de saúde também. Então, é melhor, dá para ser utilizado, mas sempre com cautela. Mas para além desse processo de que a gente chama que deu o nome ao barbatimão de casca da virgindade, o barbatimão também é anti-inflamatório e ele é principalmente antimicrobiano. Então, ele além de trazer essa astringência, ele traz benefícios também num banho de assento, que é justamente combate a micro-organismos. Tá? Então, o barbatimão realmente é uma planta extremamente efetiva. A gente vai falar de alguns detalhes dessa planta também. Qual é a parte utilizada do barbatimão? São as cascas. Tá? Então, não adianta usar folha, não adianta usar a raiz, não adianta usar a parte interna do tronco. O que a gente tem que usar para obter o efeito terapêutico são as cascas. Tá? Qual que é a indicação? O barbatimão é a planta que é a planta mais indicada quando você quer um efeito cicatrizante. Tá? Não conheço outra planta que tenha um efeito cicatrizante mais significativo do que o barbatimão. Além disso, ele é antisséptico também, como eu falei para vocês, ele combate micro-organismos, bactérias, fungos e uma série de micro-organismos que o barbatimão é capaz de combater também. Essa cicatrização é usada principalmente em pele e mucosas, tá? Com a aplicação do barbatimão em pele e mucosas. E por que ele tem esse efeito? Ele tem esse efeito porque ele contém taninos, ele contém proantocianidinas e ele contém ácidos fenólicos e flavonoides. Mas aqui eu quero destacar para vocês os taninos. Tá? Dentro do que o barbatimão tem de composição, o tanino é a principal substância que vai trazer essa astringência e que vai trazer o efeito cicatrizante e que vai trazer o efeito de antimicrobiano. O tanino são substâncias do tipo aqui, como está mostrado aqui no slide para vocês, tá? Mas o tanino ele é usado desde a antiguidade, por exemplo, no caso em que você retira a pele animal e vai transformar essa pele em couro, né? Ou seja, vai fazer o curtimento do couro. O tanino ele é usado desde a antiguidade para fazer esse curtimento da pele, tá? Esse curtimento da pele animal que vai virar o couro. Por quê? Porque ele é capaz de interagir com proteínas que estão ali naquela pele, ele forma um complexo, ele mata as bactérias daquela pele, ou seja, ele deixa o couro mais livre de micro-organismos, então tira aquele cheiro, aquela podridão que a pele ia ficar, o tanino protege e transforma em couro, justamente por essa capacidade que o tanino tem de interagir com proteínas, tá? E essa interação vai ser importante do ponto de vista da atividade terapêutica também, que é a cicatrização, tá? E no caso da cicatrização, basicamente o que acontece? Esses taninos, quando a gente tem um ferimento na pele,
e a gente passa uma pomada, por exemplo, cheia de tanino, esses taninos vão complexar com as proteínas que estão ali na região, né? Se complexar com as proteínas da pele, vai formar uma camada nesse ferimento, e essa camada vai proteger esse ferimento, e o ferimento vai poder cicatrizar de forma mais rápida por ação do próprio organismo, ou seja, forma um filme protetor. Agora, se o barbatimão também, se o tanino, complexar com proteínas dos micro-organismos, vai matar esse micro-organismo. Então, ele tem dessas duas funções. Ele tem a função de complexar com proteínas da pele e formar um filme protetor, e vai permitir que a cicatrização ocorra, ou ele vai ter o seu efeito antisséptico também a partir da complexação com proteínas de bactérias e outros micro-organismos, tá bom? E, além do que, as outros componentes, proantocianidinas, os ácidos fenólicos e os flavonoides, eles atuam ali também como anti-inflamatório e outras atividades que ajudam na cicatrização também. Tá? No caso do barbatimão, eu vou passar para vocês duas formas farmacêuticas. A primeira delas é o que a gente chama de decocção. O Luiz sempre explica muito bem nas rodas de conversa também a diferença entre infusão e decocção. A infusão a gente já viu. Você utiliza a água que você acabou de ferver, retira do fogo e faz a infusão do material vegetal durante 5 a 10 minutos. No caso da decocção, você pega o material, adiciona numa água que já está fervendo e deixa aquele material cozinhar durante 5 a 10 minutos. E esse material vai fazer, e essa água quente, fervendo, ali durante 5 minutos, vai fazer a extração desses componentes. Como eu disse para vocês lá no caso da calêndula, a gente tinha flor, e a flor é um material bem delicado, então a infusão já é suficiente para fazer a extração. Aqui a gente está falando, lembra, que o barbatimol, a parte correta de usar são as cascas. As cascas são material mais duro, tá? Então ele precisa ficar fervendo na água mais tempo para poder fazer a extração. Então isso a gente chama de decocção. A gente tem, no caso, que usar entre 2,9 e 3,1 gramas de casca, preferencialmente moída, tá? Em 150 ml de água, e deixa fervendo durante 5 minutos. Depois você deixa esfriar, filtra, e aí você tem a decocção para fazer o uso. No caso de obtenção da decocção, o uso depois é externo, e você pode aplicar, após a higienização do local, você aplica essa decocção com auxílio de algodão e faz essa aplicação de 3 vezes ao dia. Tá bom? Existe, no caso do barbatimão também, pomadas no comércio, tá? São comercializadas em drogarias e farmácias de manipulação. Uma delas, eu até trago aqui para vocês, é a Fitoscar. Eu faço questão de mostrar essa pomada sempre, porque é uma pomada feita com planta nacional, nativa, a partir de um laboratório feito no Brasil. Então, esse medicamento vai desde a planta até o medicamento, tudo feito no Brasil. Então, vocês imaginem o potencial que a gente tem se a gente lançasse outros produtos feitos dessa forma também. A Fitoscar já leva esse nome de Fitoscar porque ela é utilizada principalmente em feridas de decúbito, por exemplo, nas escaras. Em qualquer região do corpo, quando o paciente fica muito tempo acamado, ele tem aquelas feridas que são difíceis de serem curadas, tá? A Fitoscar, ela em ensaio clínico, em ensaios não clínicos e clínicos, provou ser muito efetiva para escaras de decúbito, tá bom? Não estou ganhando nada para fazer essa propaganda, mas eu fico muito feliz de ver um produto desenvolvido nacionalmente a partir de uma planta nativa também. Então, existe um creme, né, contendo 10% de extrato glicólico, e as pomadas. No caso da Fitoscar, nós temos uma pomada que passou por controle de qualidade e tudo mais, e que é extremamente efetiva nesse caso. Modo de usar: uso externo também, e aplicar 3 vezes ao dia na área afetada após a higienização.
tá bom? Segurança e eficácia, assim como a calêndula e assim como a babosa, o barbatimão ele é seguro e é eficaz porque já passou por ensaio em animais de laboratório, ensaios não clínicos, provando que o efeito cicatrizante já foi descrito por extrato e para as pomadas também, tá? Passou por ensaios em humanos, ensaio clínico, então em estudo clínico demonstra-se que a ação dessa pomada contendo extrato a partir de 3%, atuam na cicatrização de úlceras de decúbito em pacientes portadores de lesão em diferentes regiões do corpo, tá? Então, é uma pomada, é um produto bastante efetivo. Por isso que eu deixei ela por último, para que fique na memória de vocês também. O barbatimão é um produto extremamente efetivo para cicatrização. Mas, como tudo, existem as advertências, tá? Então, primeiro, também é contraindicado para casos em que a gente tem hipersensibilidade aos componentes da formulação. Então, mais uma vez, antes de aplicar numa grande área, aplica numa área pequena e mais sensível, espera para ver se tem alergia, para depois utilizar de forma mais segura, tá? Sempre que persistir o sintoma e não houver cicatrização, o médico deve ser consultado, a equipe de saúde, tá? É contraindicado também no caso de gestação, lactação em crianças, devido à falta de informação que comprova insegurança ainda. Nada foi estudado nesse sentido, tá? E uma advertência importante, as plantas ricas em taninos, né, essa substância extremamente importante na cicatrização, também pode ser prejudicial se utilizada com outras plantas que contêm, por exemplo, alcaloides, tá? Porque o tanino, ele complexa com proteína, ele reage, né, com proteína, ele reage com metais, ele reage com alcaloides, ele reage com uma série de substâncias, formando complexo que aí não é ativo mais. Então, você perde o efeito do que tem alcaloide e do que tem tanino também. Então, elas não são compatíveis com outras plantas que contenham alcaloides, por exemplo. Existem casos de reações alérgicas, tá? Então, quando ocorrer alguma alergia, deve ser interrompido imediatamente. Não utilizar em doses acima das recomendadas, né? Em caso de aparecimento de efeito adverso, suspender o uso do produto e consultar o médico sempre, tá? E no caso, até então, da calêndula, da babosa, eu não falei nada de interação medicamentosa, porque a gente não tem nenhuma ocorrência. Mas no caso de tanino, sim, tá? Então, os taninos, produtos contendo taninos, não são recomendados quando você está fazendo uso também de produtos que têm sais de prata, né? E muitas vezes sais de prata são utilizados para cicatrização também. Então, não pode, porque ocorre uma interação dos sais de prata com o tanino e você perde a ação dos dois. E também não pode ser usado com bases proteicas, porque a gente já sabe que os taninos complexam com proteínas, e aí a gente perde a atividade, e com princípios ativos vasodilatadores. Muitas vezes esses princípios ativos possuem ali substâncias que vão também complexar com taninos, e aí você perde o efeito tanto do tanino quanto dessas outras substâncias também, tá bom? Era isso que eu queria apresentar para vocês. Foi bom que acho que sobrou um tempo bem interessante para a gente conversar agora também. Agradeço muito estar aí para vocês disponível. A gente passa, a Marcela deve passar para vocês também todos os contatos depois. Participem, visitem as redes sociais do Projeto BemTV, né, o Instagram, o Yahoo, o Facebook. Entre em contato para pegar material desse projeto via e-mail. E visitem também nosso canal pelo YouTube, que recebe o nome de Canal Plantástico. É um canal onde a gente coloca todas as nossas aulas de graduação, dadas para os alunos da farmácia, tá? Mas além das aulas de graduação, que estão ali resumidas, é claro, não é a mesma aula que a gente daria presencialmente, porque as aulas presenciais teriam uma duração muito maior, né, de às vezes 3, 4 horas. Ali são vídeos de no máximo 30 minutos, com o conteúdo da graduação e todos conteúdos de plantas medicinais.
além de outros vídeos onde a gente trata de assuntos interessantes também do ponto de vista da utilização correta de plantas medicinais, da utilização racional, dos riscos que a gente tem, porque são medicamentos no final das contas, né? Então a gente tem que ter esses cuidados. E aí eu deixo o meu contato também aqui, meu e-mail para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato também. Muito obrigado pela atenção de vocês. E agora vamos abrir para a gente conversar e tirar dúvidas e rever os conteúdos e tudo que vocês quiserem, tá bom? Luiz, passo para você, muito obrigado. E a gente agora vai ficar à vontade para conversar. Muito obrigado, professor Márcio, pela excelente explanação, excelente palestra, né? Eu anotei aqui, Marcela, algumas questões, tá? Eu vou apresentá-las pela ordem cronológica, tá bom, pessoal? Depois aí eu abro para o microfone, se alguém quiser alguma complementação, enfim. Certo? A respeito ali dos certificados, né, para emissão dos certificados, o que eu tenho de conhecimento é que é necessária a questão da inscrição prévia, né, na plataforma da PROEC, né? Mas aí, por favor, quem não fez a inscrição, por favor, deixe o nome completo e e-mail que eu vou verificar aí se há alguma possibilidade, tá? A respeito ali, tá? E também aí para envio dos materiais, enfim. Então, sempre importante para garantir, para facilitar a emissão dos certificados, né, pela PROEC, certificado direto da Unifesp, da PROEC, a inscrição prévia no evento, nas rodas de conversa. Marcela, se eu pular alguma aqui, por favor, tá? Fique à vontade para me corrigir, tá? Eu vou pela ordem aqui das questões. A primeira aqui, tirando essas questões gerais aí de certificado, enfim, né, mais especificamente sobre a aula, foi da Mitico Imai, 1431. Ela pergunta assim, Márcio, dentre as 300 espécies de aloe vera, como podemos identificar a planta correta para uso? Ou podem ser utilizadas todas as espécies? Bom, a pergunta é excelente, né? Dentro do que a gente sempre apresenta, é um ponto que a gente sempre destaca, né? De usar a planta correta. E nós, primeiro, vou responder de trás para frente, né? A gente não pode utilizar as 300 espécies. Pelo contrário, a única espécie avaliada de forma não clínica e clínica são as duas espécies que eu apresentei para vocês, aloe vera e aloe barbadensis, tá? Então, esse é um primeiro ponto. A gente não pode utilizar outras espécies porque elas não estão avaliadas ainda. Claro que existe ali, o Luiz pode até confirmar, existem uso tradicional, talvez, de outras aloe, né? Existem estudos científicos na literatura, iniciando a pesquisa de química, a pesquisa de farmacologia dessas outras espécies, mas nada ainda que nos traga a segurança que a gente tem quando trata da aloe vera e da aloe barbadense, que elas estão ali no formulário da farmacopeia, validado pela Anvisa, então elas são bem seguras e a gente pode usar com segurança. Então, esse é um primeiro ponto. Agora, a identificação dessas plantas, eu sempre tenho um cuidado de falar que eu, por exemplo, que sou um professor que trabalha muito tempo com planta medicinal, o Luiz também, a gente sabe que mesmo quem trabalha com planta medicinal, muitas vezes tem dificuldade de identificar corretamente, né? Porque a gente nem sempre é especialista naquela planta, né? E a planta, às vezes, tem coisas, nuances, assim, bem pequenas de uma espécie para outra, que às vezes faz você confundir. Então, para fazer a identificação correta, o mais indicado seria procurar um especialista, né? Por exemplo, você tem uma muda, se você quer usar essa muda de forma recorrente, né, para você
passar em machucado simples que você tem em casa, por exemplo, o ideal é você comprar de alguém que certifique isso, essa muda, né? E aí a gente tem uma série de locais onde você consegue comprar mudas que você tem mais garantia, e aí você usa com mais segurança. Agora, você pegar, por exemplo, uma planta qualquer, ou no quintal de casa, ou mesmo a minha avó, por exemplo, ela tinha vários tipos que eram muito parecidas com o barbatimão, mas eu não tinha certeza se era. Então, é melhor não usar, é mais seguro. E existe sempre esse risco. Nós, como farmacêuticos, nós temos também a farmacopeia que nos guia na identificação. Então, eu não sou especialista, mas eu posso usar um material onde eu vou comparar para ver se tem todas as características, tá? Então, profissionalmente, o farmacêutico, o botânico, o biólogo, ou seja, qual for o profissional que vai identificar essa planta, vai usar um material confiável, como a farmacopeia, por exemplo, e vai comparar essa planta com essa farmacopeia, que tem lá desenho, esquemas e fotos da planta para identificação correta, tá? Então, acho que vai por esse caminho aí. A gente tem que procurar a identificação correta com profissionais que estejam mais qualificados, ou ter a certeza de que comprou aquela planta de um local confiável e às vezes você comprou o vaso, né, da planta, da babosa, então é bom você ter certeza e a pessoa garantir a identidade para você não ter nenhum risco. Não sei se o Luiz quer completar. Perfeito, Márcio, concordo inteiramente. Aí só, né, uma curiosidade, né, a babosa, né, a aloe vera é um tipo de suculenta, é uma suculenta lá da África, né? E só do gênero aloe, né, tem mais de 400 espécies, na verdade, né? E como ela é um tipo de suculenta, ainda entra nas outras suculentas de outros gêneros, né? Parecidas também, né? E isso, muito parecidas, às vezes algumas, a morfologia é bem semelhante, né, Márcio? Muda a dimensão, né, o tamanho, a proporção. Mas é aquilo que o Márcio mencionou, a validada mesmo é as duas, né, é a aloe vera e a aloe barbadensis, né, que na verdade é uma sinonímia da aloe vera, né, um outro nome científico para aloe vera. Então, a recomendação é vocês adquirirem plantas, mudas ou produtos com dessas duas denominações, aloe vera e aloe barbadensis, né? E aquele ponto que o Márcio mencionou, reforçando na palestra, né, de utilizar somente aquela parte central, né, não utilizar a parte verde, né, somente utilizar entre aspas, né, Márcio, a baba da babosa, né, porque Isso. tem outras substâncias ali, né, que podem ter efeitos tóxicos ali, se utilizar outra parte, aquela parte verde. E nunca, pessoal, nunca, né, frisando, ingerir produtos à base de babosa, Sim. não é? Ela é para uso tópico, externo. A gente menciona isso, né, Márcio, por conta de... Já vi vídeos, o Márcio também ali na internet, de suco de Sim, babosa, sim. é hepatotóxico, pessoal. Pode passar no cabelo? Pode, a baba à vontade, sendo da babosa, né? Pode passar no cabelo, na barba, enfim, né? Pode passar na pele para tratamento? Pode, né? Mas nunca ingerir, certo? Aqui uma observação da Patrícia Lunas, 1440, tem ótimos resultados com o uso da babosa para lesões pós-radioterapia. A Marcela fez esse apontamento, né? Luna, se quiser complementar alguma coisa, fica à vontade, tá? Só um comentário ali da Luna. A Mitico Imai, aí às 14h47, ela pergunta já da calêndula, Márcio. A utilização da flor da calêndula é na sua integridade ou somente as pétalas? O mais indicado é você utilizar principalmente as pétalas e o miolo, né? Porque, na verdade, eu não cheguei a entrar
nesses detalhes, mas a calêndula, ela é um capítulo floral, né? Então, ali naquela flor aparente, na verdade, a gente tem várias flores. Então, tem as flores do raio, né, que são aquelas pétalas grandes, e tem as flores do miolo, que na verdade são pequenas florezinhas ali dentro também. O ideal é você utilizar só isso, só as flores do raio e essas flores do miolo. E aí o botãozinho que dá suporte para essa flor, você descarta. Tá? É o ideal, porque você, usando dessa forma, você vai ter uma composição mais efetiva, uma quantidade, você vai atingir a quantidade terapêutica de forma mais rápida e segura, em quantidade suficiente para ter o efeito terapêutico. Tá? Por quê? Só que quando você vai comprar o material, e eu e o Luiz nós já compramos para aula prática e para fazer pesquisa no laboratório também, vem o botão, e muitas vezes vem além do botão, né? Às vezes vem folha, vem outras coisas que nem deveriam estar ali. Material que a gente compra muitas vezes no comércio local, na farmácia de manipulação, vem esse botão também. Tá? Então, o ideal é você retirar isso. Eles colocam o botão também porque a flor em si é muito leve, né? Então, para obter uma quantidade rentável para venda, muitas vezes eles colocam erradamente esses botões também. Então, na verdade, se você usa toda a flor ali, o botão e tudo, você vai ter um efeito menos efetivo do que se você usar só as flores ali também. Botão, aquelas flores do raio e as flores centrais também. Perfeito, Márcio. Da Patrícia Luna, às 14h49, a calêndula tem ação sobre o biofilme da ferida? Eu não tenho nenhum estudo que eu tenha lido falando de uma forma tão específica, tá? Mas como é uma planta medicinal e ela tem vários componentes, né, eu acredito que ela, de alguma forma, deve fazer essa interação e deve se colocar ali, não sei se até ajudando a formação desse filme. No caso do tanino, do barbatimão, eu tenho certeza que ele ajuda nessa formação, né, desse filme. Mas no caso da calêndula, eu não tenho certeza absoluta, não. Você tem alguma coisa, Luiz? Não, Márcio. Compartilho ali da sua opinião, certo? Do seu embasamento, enfim. Fica aí até aberto, né, Márcio, a questão de estudos aí com acompanhamento do pessoal da enfermagem, não é? Esses estudos aí, de repente, da utilização também da calêndula, enfim, não temos dados. O que nós temos ali de cicatrização mais profunda, né? Aquelas principalmente também para diabéticos, enfim, como você muito bem abordou, é do barbatimão, do fitoscar, né? É amplamente utilizado. Mas aí está aberto. Tá? Eu desconheço também estudos, mas está aberto a estudos devidamente, né? Aprovados em conselhos de comitês de éticas, enfim, né? Estudos adequadamente conduzidos para avaliar, né, essa questão ali da utilização de outras plantas, como abordadas aí, como a calêndula, né? No caso da aloe vera, já é indicado, né, Márcio, para queimaduras, né, de primeiro e segundo graus, né? Já tem uma indicação ali no formulário de fitoterápicos, enfim. Também a questão de se avaliar em outros quadros. Também aloe um pouquinho naquela questão daquelas lesões como um adjuvante nas lesões ali para aquelas doenças de pele de fundo emocional, como, por exemplo, a psoríase, certo? O que desencadeia a psoríase tem vários desencadeantes, mas um fundo emocional, né? Parece ter uma questão genética também envolvida, mas não que a aloe vá tratar, né? Resolver o que causa a psoríase, mas ela vai atenuar, né, os sintomas da psoríase, aquela escamação, ela facilita a regeneração celular, certo? Ó, Luiz, posso complementar? Sim. A Fabiana Augusto até colocou aqui, ó, que
explicando, né, o biofilme são grandes colônias de bactérias envoltas em um invólucro de polissacarídeo. Elas se formam em cima das feridas, principalmente crônicas, e retardam a cicatrização. Se eu pegar essa definição e cruzar, por exemplo, com a informação dos taninos, eu sei que, enquanto você tem esse invólucro, eu sei que o tanino, inclusive, você precisa fazer primeiro a exudação disso, né, para depois aplicar o tanino, porque ele acho que não vai ser capaz de permear essa membrana de polissacarídeo. Mas, se você aplicar o tanino antes da formação desse biofilme, eu acredito na capacidade antimicrobiana dos taninos, vai evitar essa formação, vai diminuir essa formação. Falando em relação aos taninos, né? E os demais da calêndula, por exemplo, eu acho que ela tem substâncias ali que vão atuar como antimicrobianas também, diminuindo essa formação desse biofilme, sim. Tá? Mas eu estou falando assim dentro dos aspectos que a gente tem ali desse material que eu mostrei para vocês do memento fitoterápico. Tá? Pode ser que tenha outros artigos científicos para a gente aprofundar isso, sim. Mas eu não tenho... Mas fica aberto aí um campo, né, Márcio, de verificar, fazer um levantamento aí aprofundado da avaliação dessas plantas. Tá? Márcio, se você me permite uma sugestão também para o pessoal aí da enfermagem, né, fazer um levantamento de referencial bibliográfico ali em cima, própolis também, viu? Extratos de própolis são excelentes cicatrizantes e são excelentes antissépticos. Tem uma ação completa, porque a abelha visita várias plantas ali, né? E aí tem um arsenal, né? Uma sinergia de substâncias maior ainda que as plantas. Então, um outro produto aí, extratos de próprios com álcool, sem álcool, enfim, tem aí as diferentes preparações. Também é uma possibilidade de estudo, de avaliação aí na prática profissional de vocês. A Yara Sá, né, às 14h51, né, também complementando, né, aí vai né, nesse sentido, para que tipo de lesão dermática podemos usar a calêndula? Né, ela pergunta. Para que tipos de lesão dermática podemos usar a calêndula? A calêndula, se vocês notarem também, assim, talvez vocês já tenham tido contato com produtos de loção pós-sol com calêndula, né? Então, ela é bastante indicada para lesões de queimadura a partir de radiação, principalmente, né? Essa eu diria que é a principal indicação nesse sentido de anti-inflamatório e da cicatrização também. Perfeito. A Simone, né, às 15h05 complementou, utiliza o sabonete, acredito que seja o sabonete ali no momento do barbatimão, acho, né, que foi a última planta. Simone, Cristina, por favor, né, me corrija aí se eu estiver errado, se quiser complementar, ela fez essa afirmação aí da utilização do sabonete. É isso? É do barbatimão, Simone? É do barbatimão, professor. Eu utilizo porque, devido à doença autoimune, eu tenho algumas lesões de pele, que ainda não foi caracterizada se é psoríase ou não, e ele acalma bem a pele. Tanto o barbatimão quanto o sabonete de própolis, que o senhor comentou agora do própolis como anti-inflamatório. Eu utilizo, eu intercalo eles, né? E dá uma boa acalmada na pele. Perfeito. Em alguns momentos, Simone, se você quiser melhorar a hidratação, não sei, acredito, se você não utiliza um hidratante, enfim, complementar, desculpe, a aloe vera é excelente também para colocar também ali como mais uma opção, certo? Né? A aloe vera, principalmente quando está ressecado no inverno, a pele agrava um pouquinho, você pode somar esse arsenal em alguns momentos que você não esteja utilizando as duas, a aloe vera é excelente, tá? Tem essa indicação aí, tá bom? Como hidratante, é um hidratante natural, né? Um hidratante ali. A Mitiko Imai, às 15h06, ela faz um comentário na sequência, uma pergunta.
O professor comentou que a calêndula tem um certo efeito colateral alergênico, né? Pode causar alergia em algumas pessoas, né? Não só a calêndula, mas todas as plantas, né? Enfim, um pequeno número de pessoas, não todas, pode ser alérgica, né? A toda e qualquer planta, né? Principalmente a calêndula, que é uma das plantas da família Asteraceae, né? E aí ela complementa, ela faz uma questão na sequência. Porque ao comprarmos alguma loção antialérgica, especialmente contra picadas de inseto, é indicado o uso de derivado da calêndula, né, se ela causa alergia. Né? Por que é indicado o uso da calêndula? É interessante, né? Porque tem o aspecto da reação de cada pessoa, né? Que algumas pessoas são alérgicas a alguns componentes, tá? Não é todo o extrato da calêndula que é alérgico, que vai causar essa alergia na pessoa. Basicamente, dentro dos componentes, existem um tipo principal de componente que a gente chama de lactona sesquiterpênica, tá? São componentes que são mais relacionados à ocorrência dessas alergias nessas pessoas, tá? E muitas vezes essa alergia é de reação individual, né? Então, no caso dos extratos de calêndula, geralmente os produtores fazem um extrato que não ocorre a extração dessas lactonas terpênicas. Então, aí você já diminui muito essa possibilidade de alergia, né? Então, em casa, inclusive, na hora que você vai fazer o chá, existe esse risco maior de você estar trazendo produtos que você não quer, dependendo da forma como você faz, tá? No caso do chá, é feito com água, e a água não tem uma grande capacidade de dissolver essas lactonas, né? Então, em geral, é seguro por isso. No caso, fazer o chá em casa para utilizar. E no caso da produção industrial ou dentro de manipulação e tudo, eles tomam esse cuidado de fazer extratos mais polares, ou seja, com substâncias, com extratores como a água ou o álcool, diminui a extração dessa substância e torna esse extrato menos alergênico. Tá? Então, acho que, em geral, os extratos que são vendidos, a possibilidade de alergia é menor do que, por exemplo, quando você vai fazer a extração em casa, que você não tem um controle ali de que você extraiu ou não essas lactonas. Então, eu diria que o risco de uma alergia é maior quando você faz em casa do que o produto que tem no mercado. O produto que tem no mercado, inclusive, às vezes tem que cumprir limites ali, mostrando, por exemplo, que não tem a presença dessas lactonas. Tá? Então, existem no mercado a obtenção de produtos mais seguros, porque existe a legislação para assegurar isso. Acho que é mais ou menos isso, né, Luiz? Não sei se você quer completar. Isso. Pessoal, vocês me ouvem? Pessoal? Sim, estamos ouvindo isso, Luiz. Deu uma travadinha aqui no meu computador, né? A sua imagem está travada, mas o áudio está ok. Ok. Não, basicamente isso, né? Só complementando ali, Márcio, uma curiosidade, né? Até de uma outra planta, mas da mesma família, né? A Mitico comentou, né? Contra a picada de insetos, enfim, né? Nós temos alguns produtos no mercado ali, inseticidas, né? Repelentes naturais, enfim, né? Aqueles que a gente liga na tomada também, né? Para ação inseticida, evitar, né? Mosquitos e tal. E muitos deles são à base de piretrina, né? Que é uma substância, aí, no caso, hoje sintetizada, mas foi inicialmente extraída do crisântemo. Então, uma planta da família Asteraceae, da mesma família da calêndula também. E se pegar o crisântemo lá e fizer extrato, tem lactona sesquiterpênica, também pode causar alergia. Só que ali, no caso, que usa nos Baygon, nos Rad da vida, né? É só a piretrina. E a piretrina tem uma incidência baixíssima, né, de alergia. É muito raro. Pode, mesmo assim, ocorrer pequeno número de pessoas que tenham uma eventual alergia, né, somente se expondo para a gente saber. Né? E aí, somente essa curiosidade aí da piretrina do crisântemo. Aí a 15.8 ela perguntou
Podemos usar a Fitoscar em úlceras de decúbito de grande extensão e infectada? Ela ajuda também nesses casos? Olha, no material que eu trouxe para vocês, há uma recomendação de não se utilizar como opção primária a Fitoscar, por exemplo, um extrato de barbatimão, em feridas que ainda precisam ser exudadas, né, que precisam de dreno ou algo do tipo, né, que precisam ainda ser mais, que ainda tem um volume muito grande de material ainda para ser exudado. Não é, a princípio, a escolha primária, tá? Mas, a partir do momento que você usa algum outro produto para fazer essa exudação, né, e limpa tudo, aí sim você aplicaria o extrato de barbatimão, por exemplo, que seria efetivo mesmo em grandes extensões. Os artigos que a gente tem da Fitoscar são específicos para feridas de decúbito. Então, assim, eu confio bastante, assim, eu vi resultados muito bons, não vi na prática, né? Vocês têm muito mais a prática que eu, mas eu diria que é uma possibilidade muito grande, sim. Pessoal, desculpe aqui um probleminha. Na sequência da Mitico, né? Aí eu Luiz, passo. Sim? Luiz, posso interromper um pouquinho? É que a Patrícia levantou a mão, não sei se ela quer falar Se ela sobre quiser isso. complementar. Eu queria complementar, professor, porque assim, eu trabalhei muito tempo na região norte do país, e lá a gente usava muito copaíba, barbatimão, então essas coisas pra gente muito do dia a dia. E lá a gente usava barbatimão e lesões contaminadas, e com ótimos resultados, assim, os resultados eram bárbaros. Então a gente não esperava, né, limpar a lesão para poder usar. Usava em forma de chá mesmo, então embebedava a gás, deixava bem papada mesmo, e os resultados são assim, magníficos, muito rápidos os resultados. Nunca fiz nenhum estudo sobre isso, né? No meio da selva não tem muito como fazer coisa científica. Então, mas eu tenho a experiência de ter vivido isso. Mas realmente eu nunca encontrei nada escrito falando sobre ação em exudação de feridas, nada disso. Mas que o resultado é bárbaro, acho que vale a pena estudar. É aquilo que eu mencionei, né, Patrícia, pessoal, Márcio, é um campo aberto aí aos pesquisadores da área aí, da enfermagem, né? Tem muito estudo a ser desenvolvido com plantas, aperfeiçoamento de dosagens, né? Uma eventual, né, junto parceria com farmacêuticos, enfim, alguma formulação, aplicação, né? Associação de plantas, enfim, ou alternância, né? Intercalar espécies ali, a questão da própolis, tem um campo aí vasto aí que é interessado a ser explorado, principalmente aí com critério científico, né? Esses estudos para falta ali material ali para muitas espécies ali nessa aplicação ali mais específica ali de cicatrização, ação antisséptica, né? Escaras, feridas, queimaduras, é um campo ali extremamente aberto ao estudo. Muito obrigado, sua participação. Nada como a prática, né? Muito bom. A gente tem ali, às vezes, a gente só na leitura e não teve a prática. Eu já ouvi casos do barbatimão, mas só agradeço a sua participação. Obrigado. A Mitico, na sequência, ela perguntou às 15h10, o uso de o uso das plantas cicatrizantes tem alguma advertência em pessoas com diabetes? Olha, a princípio não, porque são aplicações tópicas, né? Então não existe risco maiores, não. Na verdade, só vejo benefícios. Não sei se, Luiz, o uso tópico é extremamente recomendado, principalmente em pacientes que têm dificuldade de cicatrização. Sem problema. O barbatimão, uma das principais indicações, né, é justamente para portadores de diabetes, né, de feridas, lesões agravadas aí pelo diabetes. Então, a Fitoscar é uma excelente, né, alternativa, né? Enfim, é recomendado como uso tópico sem problemas. Principalmente o barbatimão, eu menciono o barbatimão, Márcio,
né? O Márcio também, até que ele mencionou a questão da estrela, né? Como cicatrizante, que ela é dessas das plantas, assim, é a que nós temos conhecimento, né, Márcio? Mais potente mesmo com a ação cicatrizante, né? Mais potente. Falando em termos cicatrizantes, é o barba-timão. As outras têm também ação cicatrizante, mas o barba-timão, e principalmente aí para os diabéticos. E aí, na sequência aqui, né, deixe-me ver, Fabiana Augusto, né, às 15h34, ela menciona, faz um comentário, depois uma questão, né, ao final. Professores, nós enfermeiros utilizamos muito a papaina, 10%, para desbridamento e a papaina 2% para desbridamento leve e cicatrização de feridas. Os resultados são muito bons. No entanto, alguns pacientes sentem sensibilidade ao produto. Eu gostaria de saber se já se sabe qual substância teria esse efeito sensibilizador. Se é possível a formulação com menor quantidade deste componente. É super interessante a questão. A papaina é bastante utilizada, né, em várias frentes, né, na terapêutica. Eu vou citar o exemplo até da minha esposa. Minha esposa, toda vez que a gente compra mamão, eu que tenho que riscar o mamão, porque a minha esposa vê a papaina de longe, a mão dela já arde toda. Então, ela tem uma sensibilidade muito grande pela papaina. A papaina a própria ação dela, né? Ela é uma enzima que a própria ação dela é bastante agressiva, né? Corrosiva. Então, por isso a concentração mais baixa para usar, porque o efeito terapêutico compensa esse efeito potencial sensibilizante. Então, assim, respondendo a principal pergunta, que o efeito é da própria papaina, né, que tem essa capacidade de sensibilização, porque ela é uma enzima que ajuda na digestão, inclusive, de material gorduroso, material graxo, de proteína da carne, por exemplo. Ela é usada para amaciar a carne, né, porque ela justamente quebra algumas ligações, então ela age assim também na pele. Porém, em pequenas quantidades, na concentração correta, ela também age, essa sensibilização, se eu não me engano, até onde eu tenho de informação, ela também traz uma reação do organismo que vai aumentar ali o fluxo sanguíneo e tudo mais da região, trazendo benefícios para a cicatrização também, entre outras coisas. Mas é a própria sensibilização da papaina mesmo. Tem alguma coisa, Luiz, que você queria acrescentar? Acho que É isso mesmo, Márcio. A própria ação dela, né? Isso é que algumas pessoas, né? Alguns organismos especificamente reagem, né? De uma maneira mais exacerbada, né? Ali não tem muito o que fazer especificamente, conforme, né? Acho que acredito que essa questão da Fabiana é em relação à calêndula, né? Que é um caso diferente, aliás, das teáceas, as lactonas sesquiterpênicas. No caso da papaina, esse raciocínio não adianta, que a própria papaina que tem ação tem essa sensibilização ali, né? Não sei se talvez um caminho, né, Márcio, ali é usar uma concentração menor e verificar, enfim, mas aquelas pessoas são muito sensíveis, né? Vai ser difícil, aí talvez a melhor alternativa seja partir ali para outro produto ali, né? Outra planta, enfim, outro produto ali a ser utilizado, né? E aí, finalizando, um agradecimento da Mitico, né, Imai, agradecida pelas explicações, né? A palestra enriquecedora, Márcio. Pessoal, eu abro aí o microfone, se alguém... A Yara, já levantou a mão. Yara, por favor. Yara, nos ouve? Yara Sá?
que ela deve estar sem microfone, porque eu não estou visualizando o microfoninho dela aqui, não sei se... Tá baixo. Eu acabei ouvindo agora um pouquinho a fala dela, muito tá baixo, Yara. Se você puder ajustar. Ah, ok. Ou então escrever via chat, por favor. Enquanto eu aguardo aqui a Yara, né, ou ajustar ou colocar no chat, a Patrícia Luna, por favor. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, já que estou com vocês. Assim, eu aprendi lá no Norte, para pacientes que vão fazer radioterapia, antes de sofrer a sessão, uns 15 dias, uma semana antes, a gente usa sumo de cenoura no local que vai ser irradiado. E realmente aquele local não fica queimado, não sofre a lesão pós-radioterapia. Sempre deu resultado. Eu nunca li nada sobre isso, não sei exatamente o que é que faz isso. Será que tem alguma coisa a ver com carotenos, ou não sei, mas eu acho muito interessante, eu trouxe essa experiência de lá para cá, eu nunca usei aqui em São Paulo, mas lá a gente acaba usando muito, né, no Pará. Mas é muito interessante, eu queria saber se existe alguma coisa nessa formulação química que meio que protege das radiações. Posso falar primeiro? Marcos. Depois o Luiz complementa. Para mim faz todo sentido, porque quando você tem um carotenoide, o carotenoide é uma das moléculas que a planta produz que são capazes de absorver radiação, né, em determinados comprimentos de onda. Talvez, eu estou supondo, né, que o carotenoide consegue absorver comprimentos de ondas que seriam nocivos e fariam a queimadura da pele, tá? Então, para mim, faz todo sentido. Ele tem, eu não lembro especificamente qual é o comprimento de onda que ele absorve, mas eu tenho certeza que ele absorve. Inclusive, a planta produz carotenos e carotenoides, entre outras substâncias, para se proteger da radiação ultravioleta do sol, né? E quanto maior a altitude que a planta está, por exemplo, mais substâncias assim ela produz para se proteger da radiação. Porque se por um lado ela precisa da luz do sol para fazer a fotossíntese, ela também precisa dessas substâncias para se proteger da radiação excessiva. E eu acho que faz todo sentido. Deve ser nesse caminho de absorção de uma certa radiação ultravioleta, aí, por exemplo. Ou de a radiação mais profunda, né? Mais de... Sem, contudo, tirar o efeito que precisa ter da radiação. Perfeito, obrigada, professor. Não sei se o Luiz quer complementar. Compartilho aí, assina embaixo a resposta do Márcio. Teoricamente faz todo sentido, né, Márcio? Do carotenoide. Aí é a questão de fazer um embasamento ali da absorção, né? E cruzar com a absorção, com a emissão ali, né, que ocorre no tratamento, né? Mas teoricamente sim, faz todo sentido. Aí é mais um estudo ali a ser realizado aí, Patrícia, né, pessoal, para referendar ali, se não foi feito algo a respeito. A Yara colocou aqui, agradeço a Yara pela participação. Yara, se conseguir aí restabelecer o microfone, fica à vontade, eu vou ler a questão da Yara. Ela pergunta, como usar o barbatimão em úlceras de decúbito? Qual a melhor formulação terapêutica de menor custo? A pomada Fitoscar fica cara para os meus pacientes da área rural. Eu vou pedir ajuda para a Patrícia, que na prática deve ter tido mais experiência. Eu acho que a própria decocção ou um produto obtido, né, na forma de chá. De chá, né? Isso. É isso que eu fazia, eu usava a forma de chá e a gente bebedava o Zobec, né, que chama de Zobec, que é aquela gases com algodão dentro, e deixava ali um tempinho, ficava uns 20, 30 minutos, 2 vezes ao dia. E tinha bastante resultado. Esse é o mais popular. Você consegue obter, né? É o mais popular. É barato, inclusive, as cascas e tudo. Isso, cara. Isso, com as cascas mesmo, ela
pergunta, né? Com as cascas mesmo, fazer a decocção, sim, das Com as cascas cascas, mesmo. barbatimão. Bem São as fervidinha, porque não dá para lavar direito. Então, ferve bastante, que é uma decocção, né? E mesmo que não Isso. fosse, teria que lavar, porque a casca é meio complicada. Tem que ser decocção ali, né? Porque é uma parte rígida do material vegetal, né? Fazer essa decocção. E ela pergunta, aí ela complementa, e com o pó? Funciona também? Imagina o pó das cascas. A princípio, sim, né, Márcio? A princípio, Inclusive, a o questão pó, é o pó ser das cascas. E Se o tirar o for pó das depois da ferida, né? Depois que a gente é, colocar o pó. Eu nunca e usei isso pó. filtrar, né? Fazer filtrar, né? Se fizer o decoto com pó, você não pode jogar o decoto com pó na ferida, vai complicar. Então tem que fazer a filtração, certo? Filtrar muito bem isso, né? Para usar só componentes não celulares do material vegetal, né? Não ficar ali o material vegetal, o pó que poderia ali agravar as feridas. Muito bem lembrado, Patrícia. Mas o problema, além dessa questão do pó, se o pó for das cascas mesmo, né, do barbatimão, aquela questão da procedência do material. Se for o pó e tomar o cuidado, né, de filtrar, sem problemas. Exato. Pessoal, à disposição ali para mais dúvidas. Yara, se quiser complementar, por favor, fique à vontade. A Mitico e Mai, enquanto isso, ela levantou a mão. Senhora Mitico, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou pesquisadora na área das culturas das etnias indígena e africana, e eu tenho uma curiosidade. Os estudos sobre as ervas, sobre as plantas medicinais, elas tiveram sua origem como? Na observação dos povos, praticando, porque eu vi que o senhor comentou, né, professor, que a babosa, né, a aloe vera, ela é africana, e a maioria, né, das plantas são de origem africanas. Como que começou, né? O que estimulou os cientistas a estudarem essas plantas? Foi a observação dos povos africanos, indígenas? Agradeço, foi maravilhosa a palestra de vocês, viu? Obrigada a todos. Márcio, se quiser, ou muito eu. obrigado. Agradeço. Eu vou falar bem rapidinho da minha inspiração, né? Que na verdade eu tenho fascínio assim pela utilização pelo uso tradicional. Eu acho fantástico. Eu acho que é uma fonte de inspiração para que a gente desenvolva novos produtos, que utilize de forma correta a biodiversidade que a gente tem, né? Essa informação, esse conhecimento tradicional é fundamental. E, para mim, começou desde a primeira vez que eu tive contato com plantas na graduação, né? Que até então não tinha tanto contato. Mas, em geral, na comunidade científica, eu acho que é basicamente isso. Inclusive, o uso tradicional dá base para essas novas pesquisas, né, que surgem a todo momento. Né? E aí eu não sei se você quer complementar. É isso mesmo, né, Márcio? E só complementando ali, a base, né, de tudo ali, né, da utilização de medicamentos ali, de fontes naturais, enfim, né, são das comunidades tradicionais, né? Tem um ramo de estudo muito importante ali na área de produtos naturais, né, que é a etnobotânica, né, que é o estudo das plantas utilizadas por determinada população, determinada etnia, determinado povo, né? E aí, complementando a etnobotânica, a etnofarmacologia, onde serão, né, averiguadas ali mais profundamente as propriedades farmacológicas, né, terapêuticas das plantas.
Então, aí a base de todo conhecimento ali é a etnobotânica, né, que é a identificação dessas plantas, o nome científico, e depois aprofundando a etnofarmacologia. E justamente essas comunidades tradicionais no Brasil, pegando ali comunidades indígenas, obviamente, né? A primeira, depois as comunidades quilombolas, né? Aí a matriz africana, depois comunidades rurais, que são ali populações ali que têm ou tiveram menor acesso a produtos industrializados, a medicamentos, e sempre buscaram e buscam ainda na natureza a terapia para diversos problemas de saúde. Então, é importantíssimo o estudo dessas comunidades indígenas, quilombolas, rurais, enfim. Né? Lembrando que mesmo em grandes cidades, na periferia de grandes cidades, nós temos sim utilização de plantas medicinais pela população, e mesmo em populações ali de boa condição financeira, condição socioeconômica, né? Também temos por conta de toda essa questão tradicional, cultural, né? Dos avós que passavam, não é? Um dos países que mais se interessam aí por medicamentos, produtos naturais como medicamentos do mundo é a Alemanha, que é a maior potência europeia, o Japão, que é uma potência asiática, né? A China, né? A medicina tradicional chinesa, né? Mas sim, essas comunidades tradicionais ali, seja pelo maior contato com a natureza, né? Seja também ali, em alguns casos, por dificuldade de acesso de medicamentos, ou simplesmente uma questão cultural, né? De utilizar a natureza como fonte, né, de tratamento para várias doenças, é um campo ali primordial para pesquisa e desenvolvimento de medicamentos, enfim, alimentos funcionais, cosméticos ali, né? Não é à toa, né, que nós temos ali Fundação Boticário, Natura, enfim, trabalhando em conjunto também com essas comunidades ali, de uma maneira cada vez mais sustentável, né? Aí utilizando a nossa riquíssima, no caso, né, que nós temos a maior biodiversidade do planeta. Obrigado, Mitico, ela agradece novamente, Márcio, imensa gratidão, né? Pessoal, a Yara levantou a mão na sequência. Yara, não sei se você está conseguindo utilizar o microfone, se não pode utilizar o chat. O seu microfone está fechado, Yara. Tenta abri-lo ali, não sei se você... já responderam, ela está agradecendo, né, a resposta dada, basicamente aquilo. Eu não sei se mais alguém teria interesse, tem alguma dúvida. A respeito da divulgação da gravação, depois a gente verifica, né, Márcio, se é possível, eu vejo com a professora Karen, né? Se alguém aqui for contrário ali, né, questão de imagem, enfim, se não tiver nenhum impedimento, nenhum problema, a gente pode estudar ali uma maneira de disponibilizar, né? Depois eu verifico com a Karen, né? A gente tem as redes sociais, né, do BemTV, né, se não tiver nenhum impedimento, também o canal Plantástico, se for possível, a gente pode disponibilizar depois aí por um desses ou todos estes canais. A gente vai verificar direitinho, se não tiver nenhum problema, né, ninguém for contrário, enfim, né, a gente pode disponibilizar, sim. Da nossa parte, né, Márcio, acredito que não tenha problema, né? Fica, da minha parte, tem total disponibilidade de divulgação, sim. 100% público. Porque eu mencionei isso aqui porque foi uma pergunta ali recorrente, umas 2 ou 3 pessoas me perguntaram, é gravação, né? Ou para mim ou para a Marcela, né? Pessoal, alguém com alguma dúvida a respeito?
Senão nós encerramos por aqui. Não? Ok. Márcio, eu agradeço a sua participação, agradeço a presença de todos e todas. Márcio, devolvo a palavra a você aí, se quiser fazer uma consideração final. Agradeço a professora Karen ali, né, pela disponibilidade aí na questão do projeto, do BNTV, né? Pessoal, se tiver algum tema de interesse ali para futuras palestras, também podem colocar aí nesses instantes finais aí no chat, a gente agradece, a gente estuda a possibilidade e prepara uma nova roda de conversa à frente. Mas antes de te passar a palavra, a Roberta Martins levantou a mão. Roberta, gostaria de fazer uso da palavra? Não, Luiz, foi sem querer. Muito ok. obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos. Márcio, por favor. Eu só tenho a agradecer a atenção de vocês, fico à disposição para qualquer dúvida. É sempre muito bom estar aqui para passar informações, né? Espero que todos tenham aproveitado e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Aí, Patrícia, Luna, sua sugestão aqui, né, vai anotada aqui, a gente vai verificar, né, vai ficar tudo registrado aqui no chat, a gente vai estudando ali, os e-mails enviados, tá, os nomes, a gente vai checando tudo depois com a devida e merecida calma, ok? Muito obrigado a todos e a todas, uma excelente tarde, final de tarde, enfim, até a próxima. Gratidão ali pela presença, pela participação. Até mais. Márcio, obrigado novamente. Até a próxima. Eu que agradeço.